Amados, enquanto vocês lembram do áudio que eu mandei, o vídeo que eu gravei para vocês, sobre a questão do livro da devocional da Isca de Satanás? Eu mandei lá no grupo dizendo que a demanda aumentou, graças a Deus, e a livraria não tinha a quantidade que a gente então propôs a eles. Então a gente infelizmente não pôde ter o livro físico. Mas depois me veio a memória do PDF. Então eu sei que alguns não têm prática de leitura, mas eu sei que muita gente gosta de um WhatsApp, né? Então assim, leitura em PDF eu acho que não vai ter tanto mistério assim. Mas iremos colocar no grupo da oração o PDF sobre a isca de Satanás. Se você assim puder começar a ler amanhã, vai ser ótimo. São devocionais. Não precisa ler tudo num dia. É devocional, obviamente, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e assim você vai dando sequência. Vocês vão se recordar que na Isca de Satanás da devocional tem uma parte para você escrever. Uma vez que é PDF, oriento você a escrever numa folha 4, num bloco de nota, eu acho que vai ser mais que suficiente. De qualquer maneira, é importante que você entenda que na escola dominical nós estamos trabalhando essa série de temas sobre cura da alma, o sermão, vocês já sabem disso, e assim adiante. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo Salmos 34, verso 18. Se você assim o encontrar, se coloque de pé, por favor. Diz o seguinte, eu vou ler a versão que está diante do Data Show. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Vou ler outra versão. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e Ele salva o espírito abatido. Uma outra versão direto do hebraico. Deus, Yahvé, está perto dos de coração partido e salva os que são esmagados em espírito. Feche os olhos, Senhor. Fale aos nossos corações, essa é a nossa oração, Senhor. Assim como falar em meio à adoração, revele-se a nós nessa linda e maravilhosa manhã. Em nome de Jesus, todo mundo diz amém. Queridos, para se sentar. Se você pegasse um espelho, Maria Luísa, espelho bem grande, e você jogasse ao chão, obviamente ele iria se quebrar e se espalharia os estilhaços para todas as partes. E ao olhar você veria o seu rosto todo despedaçado. Eu tenho uma imagem que eu vou pedir para a Elisânia colocar para mim, e ela reflete um pouco sobre o que estamos falando. Quando nós olhamos um espelho espedaçado, com estilhaços para todas as partes, é assim que nós respondemos aos traumas da vida. Nos sentimos quebrados por dentro. Nos sentimos destruídos por dentro. Olhando a imagem, você vai ver uma mulher, então, se puder aumentar, com mais ou menos pedaços. Tem uma segunda imagem que eu acho que seria mais interessante ainda. É assim que talvez nos vemos, né? Quando se quebra um espelho lindo da casa da Jânia, se quebrou, você vai ver todo estilhaçado e o seu reflexo está ali diante de você. Mas, como dito na foto, muitos de nós respondemos os traumas da vida assim, quebrados por dentro, em vários pedaços. E é interessante por causa das feridas que são colocadas sobre nós, as feridas que são geradas em nós, nós começamos a criar muros imensos para nos proteger de não ser mais uma vez afligido e machucado e magoado, sofrendo por coisas que fizeram a nós, ou que nós, por uma decisão totalmente incoerente, uma decisão não bem pensada, nós infelizmente nos magoamos, nos frustramos, somos os causadores de nossas próprias dores, e com medo de não nos ferirmos de novo, criamos então esses muros dentro de nós, muros de vergonha, muro de culpa, muros de sentimentos que nos levam a se esconder do mundo. E aí nós guardamos o nosso coração nessas grandes muralhas, porque nós não queremos ser feridos de novo. E às vezes nós até colocamos uma máscara de um sorriso muito lindo, mas dentro de nós não há sorriso algum, Alex. Somente tristeza, choro. É curioso isso, porque Davi, uma das pessoas que mais fora ferida na Bíblia,
Davi, ele vai dizer algo muito interessante. Ele declarou no verso de número 18 de Salmo 34 que Deus está perto dos de coração partido. O termo coração partido é ser despedaçado em pedaços. O coração partido é aquele que está totalmente quebrado. Quando você olha para a esperança, antes você via de um jeito, mas depois que algo gerou frustração no seu coração, parece que o reflexo, o espelho caiu, se quebrou e está em tantos estilhaços, e quando você tenta olhar para a esperança, você vê ele em partes, você não consegue ver ele pelo todo. Antes você via o amor de forma plena, mas depois de alguma frustração, esse espelho se quebrou, e quando você tenta olhar o amor de novo, você vê ele em estilhaços, você não consegue ter uma percepção plena daquilo como um todo, e é natural, porque nós nos frustramos, nos magoamos, como mostra a imagem aí, diante de nossos olhos. Coração quebrantado, é um coração despedaçado em 1000 pedaços. Não somente isso, ele diz que Deus está perto dos homens e mulheres com o coração quebrados em 1000, despedaçados em 1000 pedaços, mas também com aqueles que estão com o espírito, esmagados em espírito, como diz a versão hebraica, esmagados em espírito. Algumas versões, é curioso isso, porque algumas versões vão dizer contritos de espírito ou espírito abatido. A impressão é que tem algo pressionando a gente, acabando com a nossa alegria, com o nosso desejo de viver. Esmagado, o espírito é quando alguém sente um peso sobre você, quando um peso está sobre você por algo que você viu, presenciou, por algo que você ouviu, tantas coisas que geram peso sobre nós, não há muita alegria. Conhece gente assim? Nitidamente você vê que essa pessoa está sendo esmagada por algum peso, está na cara da pessoa. A impressão que eu tenho é que Deus pegou um espelho e falou: Adão e Eva, olha aqui, esses são vocês. E eles ficaram admirados, e Deus falou assim: olha, é assim que eu vejo vocês dois, é assim que eu vejo vocês dois. Então a serpente veio e enganou os dois, e fez com que o pecado pegasse esse espelho e lançasse no chão. E aí, estilhaços para todas as partes. E agora, todas as vezes que eles olham para o espelho para tentar ver aquilo que Deus via neles, eles veem as suas imagens em cada canto, e eles não conseguem definir uma aparência, eles não conseguem mais se enxergar como se viam antes. Agora eles se veem quebrados em 1000 pedaços. Satanás tem esse poder por meio do pecado. Deus fala para nós que nós somos filhos. Essa imagem que Deus coloca sobre nós, nós somos filhos. Satanás pega, quebra esse espelho. Toda vez que você vai na palavra e Deus fala: você é filho, você é filho, parece que Satanás pega, que quebra esse espelho, e quando você tenta se olhar, você não vê mais um filho, você se vê como alguém culpado, você se vê como alguém cheio de rancor, cheio de mágoa, uma pessoa que sofreu muito na vida. A gente vê tudo, menos a aparência por completo, que é o que? Filhos de Deus. É curioso porque a humanidade se enxerga através dos estilhaços, através da doença. Não, eu não sou amado, eu sou uma pessoa doente. Não, eu não sou uma pessoa feliz no espírito, eu sou uma pessoa triste porque olha o que a vida fez comigo. Olha, eu não sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, pelo contrário, eu sou uma pessoa cheia de rancor, cheia de raiva. Eu não consigo mais me ver como Deus estava me enxergando. A imagem de que víamos de nós mesmos, de pessoas amadas, queridas, agora foi quebrada em 1000 pedaços, e o que eu vejo nesses estilhaços é uma pessoa que foi rejeitada, é uma pessoa que foi abandonada, é uma pessoa que sofre isso, é uma pessoa, eu vejo tudo, menos a imagem principal, que você é amado. Mas eu vejo rejeição, eu vejo nos estilhaços palavras de que eu não sou querido, que você não é querida. A gente vê tristeza. A imagem que vejo nos estilhaços mostram quão quebrado eu estou e quão o Espírito de Deus tem sido esmagado pelas pressões desse mundo. Há um peso muito grande em muitos de nós. Mas nessa manhã, Davi declara que Yahvé está perto daqueles que têm o coração partido. E não só isso, ele ainda vai declarar que ele vai salvar os esmagados em espírito. Quando eu li esse texto, falei: Senhor, então venha logo.
Porque às vezes a gente olha no espelho e a gente vê não como a imagem que Deus gostaria que a gente visse, mas a gente vê estilhaços. E a gente não consegue ter uma plena certeza de quem nós somos no Pai, porque infelizmente o pecado quebrou. E aí aquela velha história, né? Você durante a vida inteira olhava para o espelho e você via a rejeição, porque em muito tempo eu olhava e queria me ver como filho amado, mas eu não conseguia enxergar, porque na minha cabeça, por eu ser adotado, a rejeição mexeu tanto comigo, que quando eu olhava para o espelho eu via partes, mas eu não entendia o pleno, até que Cristo entrou na minha vida e eu consegui ver o espelho por completo. Às vezes é assim com a gente. Pastor, eu sofri um relacionamento que me gerou tanta dor, tanta mágoa, e hoje eu tento olhar para o relacionamento, para amar de novo, e eu só vejo estilhaços. Porque quando eu tento enxergar, eu vejo a dor, eu vejo a ira, eu vejo aquelas palavras, aquela mágoa que foi lançada sobre mim. Eu não consigo me ver por completo. Eu não acho que dá para olhar para o espelho e dizer, aqui está uma mulher que vai ser feliz, um homem que vai ser feliz no casamento. Eu não consigo. No Salmo 147, verso 3, olha que coisa linda. Davi vai dizer, Ele, só Ele, cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele. Só Ele. Você pode ler bem alto, 1, 2, 3 e... Somente... Há uma esperança e promessa de que não importa o quão despedaçado você se sinta, ou como você está hoje com os traumas, o que você está passando, não importa. Deus é o Deus que cura corações quebrantados. Ele está perto dos que estão com o coração em milhares de estilhaços e pedaços. Ele não só cura, mas Ele emenda os nossos corações também. Ele faz uma coisa incrível, Ele traz pedaços no nosso coração partido e vai colando. Não, Marilane, você é amada, sim, deixa eu juntar. Olha, não, Cida, você é isso, não, deixa eu formar aqui. Olha, Gil, alguém falou algo que despedaçou, deixa eu, vem cá que eu vou, fica comigo que eu vou juntar isso. É isso que Deus faz comigo, com você. Você sabe que Isaías vai dizer algo fascinante. Isaías, o profeta messiânico, anuncia que o Messias veio só para isso e muito mais, mas esse é um projeto da vinda de Jesus. Ele vai declarar em Isaías capítulo 61, verso 1 ao 3, que você conhece bem: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espíritos deprimidos. Eles serão chamados o que, igreja? Plantio do Senhor para manifestação da sua glória. À noite a gente vai entrar no Carvalho de Justiça, mas de manhã eu quero focar com vocês algo fascinante. Lucas capítulo 4 conta para nós que Jesus entra na sinagoga e aí foi dada a oportunidade para ele ler um texto. E vocês sabem que na cultura judaica, especialmente o rabino ali dando a Jesus um rolo, a qual era escolhido aleatoriamente. E quando entregam para Jesus, qual o texto que lhe é colocado? Isaías 61. Ali é colocado sobre a mão de Jesus o texto de Isaías capítulo 61, do verso 1 ao 3. E quando ele ler aquele texto, ao terminar, ele declarou: hoje se cumpre o que diz as Escrituras. Hoje chegou o dia do jubileu, o dia da graça, o dia em que a graça do Senhor virá sobre cada um de nós. Jesus veio para emendar os nossos corações e libertar os nossos espíritos desse peso que tem esmagado muitos de nós. Ele veio para isso. Essa é a profecia lançada por Isaías, que se cumpre em Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: alguém já ouviu falar do Kintsugi? Esse aqui o nome é estrangeiro, é bravo, né? É Kintsugi. Alguém já ouviu falar? A técnica japonesa chamada Kintsugi. Kin é ouro e Tsugi é emenda.
A imagem, quando fosse colocada ali, ela é uma técnica japonesa de reparação de cerâmica quebrada. Eles usam uma cola misturada com pó de ouro, prata ou platina, deixando as rachaduras visíveis. Eles pegam então, a gente usa Super Bond, né? Eles fazem uma mistura e a imagem fica assim, olha que coisa linda. Dá um zoom aí para mim, por favor. Dá um zoom. Olha que coisa. Eles pegam o que foi quebrado, passam ali, fazem um pequeno líquido, como se fosse uma cola de fato, assim o é, com pó de ouro, prata ou platina, deixando as rachaduras bem visíveis. Isso se torna mais valioso do que era antes. Quando a gente se quebra por inteiro, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nós nos tornamos valiosíssimos, irmãos. É isso que Deus faz com a gente. Ele nos junta de uma maneira incrível. Não importa o quão quebrado você está, o meu Deus pode emendar. Ele pode emendar a gente. Não somos essa cerâmica quebrada, mas de certa forma podemos estar quebrados aqui em 1000 pedaços. Mas o único restaurador é Jesus. Ele foi enviado para isso. Ele veio ministrar a humanidade, cura a alma quebrada. Isaías 61, verso 1, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Salmo 147, verso 3 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Somente Ele. Ele está aqui nessa manhã para curar a gente, Ele está aqui para emendar a gente, porque eu não tenho dúvida, irmãos e irmãs, que muitos de nós temos áreas de nossas vidas que estão em pedaços, mas Ele veio para emendar a gente. Glória a Deus por isso. Sabe que, lendo esse texto, Isaías vai falar o seguinte, que tudo isso aconteceria no verso 2, no ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus termina a leitura em Lucas capítulo 4, no verso de número 19, quando ele repete esse texto, ele vai dizer o seguinte: o ano da graça do Senhor, o ano do jubileu, chegou, é hoje. Agora se preparem que o negócio vai ficar bom. É o ano da graça, da bondade de Deus. Não sei se vocês se recordam, o ano do jubileu é uma data em que tudo que fora roubado era devolvido. Todos os prisioneiros, os escravos eram libertos, pessoas eram libertas, mesmo que suas más escolhas o aprisionaram. É o dia da restauração, da restituição, do favor e da graça de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você está aprisionado por algo que você fez, se você foi colocado em prisão emocional por alguma coisa que fizeram a você, se você está no cativeiro porque alguém o colocou lá com alguma palavra de ofensa, com alguma atitude, se prepara, porque hoje você vai ser liberto. É isso, é o ano do jubileu, é o dia da graça de Deus sobre a nossa vida, e eu tenho certeza que nessa manhã é o dia que o favor de Deus vem sobre nós de forma poderosa. Vai pegar o seu peso, aquele maga, aquele peso, Ele vai tirar de você, e Ele vai dar para você o quê? O fardo que é leve. Ele vai pegar suas dores, as suas tristezas, vai tirar sobre você, vai botar uma vestimenta nova de alegria, de louvor. Ele vai tirar aquelas cinzas, misericórdia, e vai botar em você algo que brilha maravilhosamente, porque esse é o Deus que tira a vestimenta de dor, de tristeza, e coloca-nos algo novo, uma vestimenta nova. Deus nos prepara para aquilo que viveremos no céu. É isso, uma vestimenta de momento festivo. Isaías 61, ele ainda vai dizer o seguinte, que além dele fazer tudo isso com amor e com graça, ele vai dizer que além do favor, nós vamos receber conforto, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza. Quantos querem receber uma coroa aqui? E o óleo de alegria em vez de prantos, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Meu Deus do céu, eles são chamados de cavalos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Irmãos, eu não sei se você já teve experiência de ver esse texto bíblico assim nos seus olhos. Como assim, pastor? A pessoa vinha para a igreja com aquela cara deprimida, mas depois que teve encontro com Jesus, parece que aquela pessoa morreu e nasceu alguém novo, né? Ela pula, ela canta, está alegre, você vê no rosto dela uma alegria, é diferente.
É diferente, alguém que vivia sem entendimento e agora que vive com entendimento. Alguém que vinha para a igreja, mas não tinha um encontro com Cristo, mas depois do encontro mudou por completo. Conhece gente assim? É coisa fascinante. Quando se lembra da história de Jó? Jó sofreu. Em determinado momento ele havia perdido tudo, né, Reinaldo? Tudo. E a Bíblia conta para nós que ele chegou a uma tal maneira que ele estava coberto de feridas. Ele estava sentado em uma pilha de cinza, raspando sua pele com um caco de cerâmica. Deus diz em Isaías 61 que em vez de cinzas, de tudo que você perdeu, de tudo que você lutou para conseguir, mas você perdeu, como Jó, Ele vai colocar sobre você uma coroa, para que você seja identificado, não pelo que você perdeu, mas, em vez disso, para que você seja identificado como Deus te enxerga. Não como alguém marcado pelas dores, mas alguém marcado pelo sangue do Cordeiro. Então, em vez de nós apresentarmos a nossa dor, nós vamos estar apresentando a nossa coroa, porque Cristo Jesus morreu por nós, para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar de todas essas dores, pegar esses pedaços espalhados dentro de nós, juntar, emendar, e agora nós não andamos mais como alguém com cara de sofrimento, mas nós andamos sorrindo e alegre, porque nós temos o Senhor Jesus. Cadê o sorriso dos crentes aí? Cadê o sorriso desse? É isso aí. É isso. Esse é o nosso entendimento. Em vez de lamentar perda, em vez de caminhar num espírito de luto, em vez de você viver uma vida somente de sofrimento, agora é o ano do conforto. Nós precisamos entender que Deus vai trazer alívio sobre nós. Irmãos, uma coisa interessante é que precisamos de conforto durante momentos de dificuldade. Agora eu tenho orado muito, Senhor, traz o seu conforto do Espírito Santo, o Consolador, que é o Espírito de Deus, sobre cada um de nós, porque tratar de determinadas áreas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Depois daquele exemplo da cebola que nós damos quinta-feira, uma irmã mandou uma mensagem para mim da outra igreja, me ligando: pastor, eu ouvi o sermão, você não sabe como aquilo me feriu, como aquilo me doeu. E eu, sinceramente, eu mandei esse sermão para várias pessoas, porque eu entendo que existem camadas de perdão, e quanto mais a gente vai acessando, mais a gente vai chorando. Eu preciso urgentemente tratar disso. É interessante isso, porque quantos estilhaços nós temos na nossa área emocional? Quantos pedaços quebrados na área familiar? Quantos pedaços nós temos espalhados no nosso interior da área do casamento? Se nós olharmos para dentro de nós, meu Deus, deve ter muitos pedaços. Pastor, na minha área da infância está quebrado demais, você não tem, tem tantos pedaços que não dá nem para contar. Pastor, na minha área, nessa área aqui da minha vida, nossa, eu acho que se Jesus vai ter muito trabalho. Para emendar vai dar trabalho, porque é muita coisa. A Bíblia diz que Jesus veio para consolar todos que andam tristes. Só Ele pode pegar os estilhaços e unir pedaço por pedaço. E não importa, irmãos, quantos pedaços você tem aí dentro, só Ele pode pegar e só Ele pode emendar. Salmo 34: Deus, Yahvé, está perto dos corações partidos e salva os que são esmagados em espírito. Hoje é dia do favor de Deus sobre a minha e sua vida. Hoje é dia de Ele pegar, não nós, Ele pegar cada pedacinho quebrado do coração partido e começar a emendar. E eu tenho certeza que Ele quer tirar de nós o espírito que está pesando a gente. Ele quer tirar de nós palavras contrárias, palavras de engano, palavras de que nós não somos amados, palavras dizendo: não, você está velha demais para viver isso. Misericórdia. Você lembra daquele filme Up, Altas Aventuras? Aquele filme é lindo, né? Aquele filme, você vê um senhor de idade vivendo algo incrível. O filme conta que ele perdeu a esposa. E no filme, quando ele perde a esposa, você via na feição dele de tristeza. E aí ele se tornou aquele velho emburrado,
Não, ele não era emburrado. Era que a dor dele era tão grande da perda, que ele não sabia lidar com isso. Então ele se tornou uma pessoa emburrada. E às vezes nós temos cara mais ou menos, né? Alguns fazem cara feia, outros já nasceram com ela, misericórdia. Mas em Cristo é lindo, amém? Tô brincando aqui, hein? Então o que acontece? Alguns têm cara que você vê que não está bem espiritualmente, é nítido, é nítido. Mas não é porque a pessoa quer ser assim, mas talvez algo na vida o fez ficar assim. E no filme mostra que aquele senhor de idade era assim até que uma criança chega. E a criança chega e começa, e ele não sabe lidar com aquilo. Ele começa a viver a aventura que ele queria ter vivido com a sua amada esposa. E a gente começa a ver histórias, a gente vê o filme, que aquele cara que começou com a cara triste, estava sorrindo de forma assim tremenda. Deus ele vem sobre nossas vidas, irmãos, e coloca anjos, pessoas ao nosso redor, para tirar de nós coisas que não pertencem mais a gente, para a gente aprender a deixar ir, a deixar ir, a deixar ir. Nós temos muitos estilhaços dentro de nós, mas no ano da graça do Senhor, Ele vai juntar tudo isso. E esse ano não é um ano especialmente, é hoje, é agora. Vai juntar tudo isso e vai unir, e vai fazer como disse aquela arte japonesa, ele vai colocar ali com ouro e vai juntando a gente, e aquilo que antes estava estragado em pedaços, quando é restaurado pelo Senhor, fica muito mais bonito. Pastor, já fui muito frustrado na área emocional. Entrega para o Senhor, você é restaurado. O que acontece? O seu próximo relacionamento, meu Deus, você fala, meu Deus, parece que eu estou vivendo algo novo. Misericórdia, estive conversando lá com um parente seu lá no aniversário, e eu falei, como é que é amar de novo? Anos, como é que é vivenciar? Pastor, é uma coisa, você via o brilho nos olhos. Quando a gente deixa Jesus restaurar nossa vida, irmãos, as coisas mudam por completo. E nós precisamos disso. Então nessa manhã eu quero convidar você a se colocar de pé. E a palavra de Deus diz em Salmos de número 34, Deus Yahvé está perto do coração partido. Às vezes nós dizemos assim, pastor, o coração do fulano é tão duro, mas tão duro, que eu acho que não tem jeito. Não, Deus está perto dessa pessoa. Talvez você esteja lembrando de alguém, de algum familiar, de algum amigo, que você olha e fala assim, pastor, nessa área ela está despedaçada, nessa área a pessoa foi extremamente magoada, vivendo isso aqui, vive como se ainda anos e anos atrás, quebrou-se aquela área na vida dela, no dia quando ela se lembra, parece que quebrou hoje, meu Deus do céu, não muda a fita. Eu quero convidar vocês para nós orarmos por determinadas pessoas essa manhã. Eu tenho certeza que, como dito, nós estamos falando sobre cura emocional, cura da alma. Nós precisamos ter a nossa alma curada para poder curar pessoas. E uma das coisas mais importantes é ser sincero com o Senhor e reconhecer, existem peças quebradas dentro de mim? Existe algo dentro de mim que ainda não foi restaurado pelo Senhor? Quantas peças quebradas há em você? Quantos mil e mil pedaços estão sobre você? Seja qual for a área. Feche seus olhos comigo. Apresenta para o Senhor essa manhã quais são as áreas que estão quebradas. Talvez seja a sua relação com seus filhos, talvez seja a sua relação no seu trabalho, com amigos, talvez relação no casamento, com a família, alguma coisa. Talvez você criou expectativa para algumas coisas, para sonhos e não se realizar, para um milagre que ainda não aconteceu. Talvez você criou uma expectativa para um sim de Deus, Ele disse não, e aquilo frustrou você de uma tal maneira. Cada um de nós criamos muralhas ao nosso redor, na expectativa de não queremos ser mais magoados, porque nós estamos em pedaços. Mas nessa manhã, o Davi está dizendo para nós que Deus, o Yahvé, está perto daqueles que estão com o coração em 1000 pedaços, porque Ele vai restaurar esse coração essa manhã. Deus, Ele está ali para salvar aqueles que estão sendo esmagados, pressionados por dores, por culpa, por frustrações. Deus está para cuidar desses. Quando Samuel estava chorando porque ele não conseguiu ver Saul vivendo o melhor de Deus, porque ele ungiu Saul, ele ungiu o rei Saul, e Samuel estava chorando desesperadamente porque ele achou que era culpa dele, e Deus falou: Samuel, para de chorar. Até quando você vai se lamentar por algo que não deu certo? Existem pessoas que até hoje com
ali sendo pressionado pela frustração, mas em nome de Jesus, o Senhor quer nos salvar disso essa manhã, porque Ele: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Nós precisamos do seu alívio, Senhor. Se no seu coração você tem algo que está pressionando você, se tem algo que você sente que esmaga você, se você sente que em alguma área da sua vida está esmagada em 1000 pedaços, eu convido você a vir ao altar do Senhor. Nós vamos orar juntos. Que o Senhor possa juntar peças, para que o Senhor possa quebrar esperança, conforme você sentir no seu coração. Junta isso, junta esse relacionamento com Deus emocional, a minha criação, junta hoje, Senhor, está em migalhas. O Senhor pode restaurar o meu ser. Se é no seu coração esse desejo, sai do seu lugar, vem pela sua vida, enquanto o ministério de cantando uma canção. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, olha os nossos corações, Senhor. Oh Deus, apresenta ao Senhor, apresenta o Senhor. Comece a colocar diante dele todas as palavras que você ouviu, os seus relacionamentos que foram esmagados, migalhas. Eu não avanço nessa área porque talvez esteja quebrado. Eu não consigo lidar com isso porque talvez em alguma área do seu coração esteja em migalhas. Mas o Senhor quer nos restaurar essa manhã. Espírito Santo de Deus, aqui estamos cada um de nós, Senhor, seus filhos. O Senhor, nós sabemos que tem áreas da nossa vida, Senhor, que só o Senhor pode unir, só o Senhor pode trazer de volta, somente o Senhor pode mudar isso. E Pai, há relacionamentos nossos que parece que não vão para frente, há coisas, Senhor, que não estão avançando, Senhor, e nós clamamos que o Deus Yahvé venha nos curar, juntar peças, Senhor, venha juntar, Senhor, venha nos livrar desse peso que temos esmagado, da culpa. Ah, Senhor, se eu pudesse ter feito isso, eu teria feito isso diferente, mas não dá mais, não dá mais. Ah, Senhor, se eu tivesse falado aquilo, se eu não tivesse agido daquela maneira, talvez o meu casamento estaria assim, talvez a minha relação estaria assim com o meu próximo, mas já passou, acabou, não tenho o que fazer a não ser entregar ao Senhor. E nós queremos entregar a Ti essa manhã, Senhor, tudo. Olha as peças, Senhor, olha os estilhaços, Senhor, a imagem que o Senhor nos fez enxergar, infelizmente foi quebrada, foi destruída, e quando eu tento me ver como filho, como amado, eu vejo migalhas, eu vejo nos estilhaços, não tenho uma visão plena, mas eu sei em nome de Jesus, que essa manhã é uma manhã de restauração, é uma manhã de restituição, é uma manhã de jubileu, é uma manhã de graça do Teu poder sobre nós. Venha sobre nossa vida, Senhor, e venha juntando pedaço por pedaço, Senhor, porque nós queremos ser curados, Senhor, nós queremos ser restaurados, Senhor. Há tantas coisas que o Senhor vai falar a nós durante esse momento de série de cura da alma. O Senhor tem mostrado para alguns de nós, o Senhor tem revelado coisas importantes. Então, Espírito Santo de Deus, a minha oração nessa manhã, a nossa oração como igreja, restaura o coração quebrantado, restaura o coração quebrado, Senhor, em nome de Jesus. Venha juntar, venha trazer alegria. Se no casamento tem coisas que estão despedaçadas, junta, Senhor, une de novo, Senhor, derrama o Teu sangue sobre nós, Senhor, e venha, Pai, com essa certeza que temos em Ti, que aquilo que o Senhor fez na cruz é suficiente para unir de novo, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, vai tocando o seu coração de cada filho, Senhor, vai nos enchendo, tocando o coração, porque nós cremos no Seu poder, nós cremos no Seu Espírito, nós cremos que o Senhor tem algo novo em nós cremos que Teu Espírito Santo, Senhor, vai tocar o nosso coração, a Tua glória virá sobre nós. Nós não aceitamos, Senhor, que o inimigo tire vantagem de nós, Senhor, nós não aceitamos isso, Espírito Santo de Deus, pelo contrário, nós cremos no poder da Tua palavra, e isso é o que nos move, é isso que nos move, Espírito Santo de Deus, aleluia.